texto teórico principal, eu também preparei uma listinha de exercícios. A gente pode usar, deixa eu só começar mostrando não, acho que é o melhor que a gente faz é fazer um pouquinho de teoria, depois mostrar uns exercícios que, por exemplo, dessa lista, que usam um pouco mais de teoria. A gente provou da última vez, que já faz algum tempo, o teorema de Euler, né? Então vamos começar lembrando o teorema de Euler, ou de Euler-Fermat, né? Que diz que dados A e N inteiros, com N positivo, e primos entre si, a gente sempre tem que A elevado a de N é congruente a 1 módulo N. Onde φ de N é o número de elementos de Z sobre NZ estrela, mas ele pode ser caracterizado como também o número de inteiros entre 0 e N menos 1, primos com N, né? Então, isso é a função de Euler, né? A função φ de Euler. Porque o teorema de Euler diz que qualquer inteiro primo com N, se você levar a φ de N, dá sempre 1 módulo N. Equivalentemente, para todo A em Z sobre NZ estrela, pode escrever assim, né, uma classe de congruência. Essa classe de congruência elevada a φ de N dá sempre igual a 1. Mas é a classe de congruência do 1. Mas Z sobre NZ estrela são os invertíveis módulo N, né? Z sobre NZ, então só lembrando definições antigas, isso aqui é o conjunto de todas as classes de congruência, módulo N. E Z sobre NZ estrela é o conjunto das classes em Z sobre NZ que são invertíveis. Tá? Que existe B em Z sobre NZ com AB igual a 1. Ou seja, que quer dizer que o A tem um inverso multiplicativo módulo N. E isso, como a gente viu, é equivalente a dizer que A é primo com N. Né? Isso aqui, de fato, é o conjunto das classes de congruência dos inteiros que são primos com N. Muito bem. Então, a gente tem uma definição importante, que é a ordem de um inteiro módulo N. Dado, então, nas mesmas condições do teorema de Euler, né? Dados A e N inteiros, o N um inteiro positivo, né? Com MDC de AN igual a 1, definimos a ordem de A módulo N como sendo o menor inteiro positivo T tal que A elevado a T é congruente a 1 módulo N. O teorema de Euler diz que sempre existe um inteiro positivo T com essa propriedade. De fato, φ de N sempre tem essa propriedade, né?
Sempre que A é primo com N, A elevado a φ de N dá 1 módulo N. Então, a ordem de A módulo N é no máximo φ de N. Mas nem sempre é igual a φ de N. Né? Por exemplo, a ordem de 1 é 1. Né? 1 elevado a 1 já dá 1 módulo N. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, a ordem módulo 5 de 2, aliás, deixa eu explicar a notação. Denotamos, por devia ter escrito isso. Então, eu podia fazer isso aqui, né? Denotamos. Esse número por ordem módulo N de A. Então, isso é a ordem de A módulo N, a gente escreve assim, né? Tá, então, deixa eu voltar para o exemplo. A ordem módulo 5 de 2 é 4, depois 2 a 1 é 2, 2 a 2 é 4 e 2 ao cubo é 8, não são congruentes a 1 módulo 5. Módulo 5 mais 2 à quarta, que é 16, é 1 módulo 5. Então, a menor potência de 2 que dá 1 módulo 5 é 2 à quarta. E, por acaso, 4 é φ de 5. Nesse caso, φ de 5, ou φ de n, é o menor inteiro positivo com essa propriedade, que 2 elevado a φ de n é 1 módulo n. Nesse caso, de n igual a 5 e a igual a 2. Né? Por outro lado, a ordem módulo 5 de 14, por exemplo, é 2, pois 14 não é 1 módulo 5, quer dizer, 14 a 1 não é 1 módulo 5, mas 14 ao quadrado, que é 196, já é 1 módulo 5. Então, a ordem pode ser igual a φ de n, pode não ser, porque a φ de 5 continua sendo 4, mas a ordem de 14 é 2, enquanto a ordem de 2 é 4. Então, depende, a ordem depende do número, né? Depende de quem a gente está olhando. Então, vem cá, tem uma lista e tem um texto oficial. Olha cá. Ui. Muito bem. A gente... Então, uma proposição importante diz que nessas condições, né, de novo com as hipóteses de antes, uma certa potência de A é 1 módulo n, se e somente se a ordem módulo n de A divide T, para todo T natural. Então, dado um T natural, A elevado a T dá 1 se somente se T é múltiplo da ordem, né? Então, vamos provar isso. Bom, por definição, a gente sabe que A elevado à ordem módulo n de A é 1 módulo n. Né? A ordem módulo n de A é o menor número com essa propriedade, mas em particular, se você elevar a ordem, dá 1. Portanto, para todo, digamos, para todo Q natural, se você elevar, se eu olhar para A elevado a Q vezes a ordem n de A, isso é A elevado à ordem n de A elevado a Q.
Só que A elevado à ordem módulo n de A é 1, então isso é congruente a 1 elevado a Q, que é 1, né? Tá, então A elevado a qualquer múltiplo da ordem módulo n de A dá 1 módulo n. Então isso mostra uma das direções, mostra que se T for múltiplo da ordem n de A, quer dizer, T vai ser Q vezes a ordem n de A para algum Q natural, então A elevado a T vai ser 1 módulo n. Tá? Por outro lado, se A elevado a T é 1 módulo n, podemos escrever T, e você pode dividir o T pela ordem módulo n de A com o resto, né? E o resto é um número entre 0, quer dizer, maior ou igual a 0 e estritamente menor que a ordem módulo n de A. E aí, a gente tem o seguinte, o A elevado Bom, A elevado a T dá 1, né? Pode começar assim, 1 é congruente a A elevado a T. Quem que é T? É Q vezes a ordem módulo n de A mais R. Isso é A elevado a Q vezes a ordem n de A vezes A elevado a R. Só que A elevado a Q vezes a ordem n de A, a gente já sabe que dá 1 para qualquer Q natural. Então isso aqui é 1 vezes A elevado a R, que é A elevado a R. Bom, tudo módulo n, né? Então, no fim, a gente mostrou que A elevado a R dá 1 módulo n. E nesse caso, se a gente olha para a definição de ordem, né, a ordem é o menor inteiro positivo, tal que A elevado a ordem dá 1. Só que A elevado a R também dá 1, e R é menor que a ordem módulo n de A. Então, isso contradiria a definição de ordem, a menos que R seja 0. Que a ordem é o menor inteiro positivo, tal que A elevado a ordem dá 1 módulo n. Se R fosse positivo, isso ia ser uma contradição, porque R ia ser um cara positivo ainda menor do que a ordem, tal que A elevado a R dá 1 módulo n. Para não ter contradição, o R tem que ser 0, né? E logo, R igual a 0 e T é múltiplo da ordem n de A. E acabou a prova, né? A gente mostrou que se A, D é 1 módulo n, o T tem que ser múltiplo da ordem, não tem jeito. Uma outra observação, proposição, sei lá, se vocês fizerem outra caracterização da ordem, a ordem módulo n de A é o número de potências distintas de A módulo n. A, T natural. Ou A, tanto faz. T a gente já está usando tanto para coisa. Deixa eu usar A elevado a R com R natural. Não é? Bonitinho. Quer dizer, de fato, AR com R natural, ele é igual a esse conjunto aqui, 1A ao quadrado. Opa, tudo módulo n, né? Então, tem que escrever assim, AR módulo n com R natural. Claro que tem infinitas, se for maior que 1, pelo menos tem infinitas potências de A. Mas elas começam a se repetir módulo n, né? Então, AR módulo n com... aliás, para ser preciso, eu devia até botar uma barrinha no A, para a gente estar olhando classe de congruência, mas tudo bem. Então, barrinha A elevado a R módulo n, com R natural. Natural, não vai ficar mais. Inteiro faz sentido também, porque o A vai ser invertível, mas tudo bem. Dá no mesmo, na verdade. O conjunto das potências de A módulo n, bom, tem o A elevado a 0, que é 1, o próprio A, o A ao quadrado, etc.
E a gente vai até a ordem módulo n de A menos 1. Porque quando você tem o A elevado à ordem módulo n de A, você volta para o 1, né? Então a ideia é que, por exemplo, potências de 2 módulo 5. Tem 1, 2, 4, 8. 2 a quarta é 1 de novo. No 2 a quarta é 16, que é 1 módulo 5. Se a gente está olhando só módulo 5, vai ficar então assim, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. Fica periódico de período 4. O período é exatamente a ordem. Quando você chega na A elevado à ordem n de A, isso volta para o 1. E, de fato, esses caras aqui no meio são todos diferentes, né? Se sei lá, 0 menor ou igual a I menor que J, menor do que a ordem módulo n de A elevado a I tem que ser, de fato, diferente de A elevado a J. Senão, teríamos A elevado a... Se dividir os dois... Se A elevado a I fosse igual a A elevado a J, A elevado a J menos I, que é A elevado a J, vezes o inverso de A elevado a I, né? Isso ia ser congruente a 1. Se A elevado a I fosse igual a A elevado a J módulo N, o A elevado a J menos I ia ser 1 módulo N. Isso é absurdo. Porque J menos I é positivo, mas como o J e o I são menores que a ordem módulo N de A, e são maiores ou iguais a 0, isso é menor do que a ordem módulo N de A, isso é absurdo, né? Você ia ter um cara positivo menor do que a ordem, então que A elevado a ele dá 1, não pode. Então esses caras aqui, 1A ao quadrado até A elevado a ordem menos 1, são todos distintos módulo N, né? E nesse caso, quando você tem o A elevado à ordem módulo N de A, isso volta para o 1, esse negócio fica periódico, não repete ninguém aqui, tem ordem módulo N de A, caras distintos. Quando você olha para expoentes maiores, você volta para o 1A ao quadrado, a coisa fica periódica. Então, de fato, a ordem módulo N de A é o número de potências distintas que o A pode ter módulo N, né? A gente vai fazer mais uma definição, depois a gente vai voltar para o texto. Vocês devem observar que esse texto começa falando de polinômios, e não é muito claro por quê, a gente vai mostrar daqui a pouco. Tem um fato sobre polinômios com coeficientes num corpo que vai ser importante para as coisas que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas então deixa eu fazer uma definição e depois a gente... Então, definição, de novo, no mesmo contexto de antes, né? Dados A e N inteiros, com N positivo e primos entre si, dizemos que A é raiz primitiva módulo N, se a ordem módulo N de A é igual a φ de N. Isso equivale que, se você olha para todas as potências de A módulo N, com T natural, isso dá todo o Z sobre NZ estrela. Se eu me descer entre A e N é 1, quer dizer, o A é invertível módulo N, quer dizer, a classe do A módulo N está em Z sobre NZ estrela. Então, qualquer potência do A
também vai estar em Z sobre NZ estrela. Dizer que A é raiz primitiva módulo N é dizer que as potências do A módulo N percorrem todas as classes possíveis de invertíveis módulo N. Quer dizer, qualquer cara primo com N vai ser congruente a alguma potência de A módulo N. Isso é uma coisa bastante forte, quer dizer, a gente... O A funciona, nesse caso, como uma boa, digamos, uma boa base de logaritmos do módulo N, que qualquer cara pode ser escrito como uma potência de qualquer cara com alguma chance, quer dizer, qualquer cara primo com N, né, vai ser congruente a alguma potência de A, quer dizer, faz sentido até falando logaritmo baseado, esse número, que nesse contexto a gente chama de índice, né? O índice na base A de um certo B invertível módulo N é o menor expoente natural, tal que A elevado a T é congruente a B módulo N. Então, mas isso só faz sentido se qualquer cara puder ser escrito como uma potência de A, e é exatamente o caso quando A é raiz primitiva módulo N. Por que é isso, né? Por que isso é equivalente a dizer que qualquer cara invertível módulo N é uma potência de A? Pois esse conjunto, né, obviamente está contido em Z sobre NZ estrela. Mas e o número de elementos dele, como a gente viu naquela observação, nesse caso vai ser igual a ordem n de A, que nesse caso a gente está supondo que é igual a φ de n, e φ de n é o número de elementos disso aqui, né? Então, isso aqui é um subconjunto desse cara, são conjuntos finitos, só que o número de elementos disso é igual ao número de elementos disso, então isso tem que ser iguais, não tem jeito, né? Então, qualquer cara de Z sobre NZ estrela, se o A for raiz primitiva módulo N, vai ser congruente a alguma potência de A módulo N. Vocês observem que ordem módulo N de A é o maior valor possível quer dizer, o φ de n é o maior valor possível que a ordem módulo N de A pode ter, né? De fato, um corolário dessa proposição, eu devia ter escrito logo depois dela, aproveito para escrever agora. Em qualquer caso, a ordem módulo N de A divide o φ de n, né? Porque φ de n tem essa propriedade, A elevado a φ de n sempre é 1 módulo n. Isso implica que φ de n é múltiplo da ordem módulo N de A. Então, em qualquer caso, φ de n é divisível pela ordem módulo N de A, né? Então, isso é um fato geral. A ordem módulo N de A é no máximo φ de n sempre. E quando é igual a φ de n, a gente diz que o A é uma raiz primitiva módulo n. Então, a gente vai provar várias coisas sobre raízes primitivas. Nem todo número admite alguma raiz primitiva, mas muitos números importantes admitem raízes primitivas. A gente vai dizer exatamente quais. E quando tem raiz primitiva, a teoria fica bem mais simples sobre o ponto de vista do comportamento multiplicativo aí, dos números módulo n. Bom, então vamos voltar para o início do texto dessa aula, que fala de polinômios, porque a gente vai usar resultados sobre polinômios para provar coisas sobre raízes primitivas. Bom, uma nota bem curta sobre polinômios. Então, dado um corpo K, um corpo é um conjunto que tem as operações usuais de soma e multiplicação, tem elementos neutros para soma e para multiplicação, 0 e 1, né? São as propriedades usuais de associatividade, comutatividade, etc. E tem a propriedade que todo cara não nulo tem um inverso multiplicativo, né? Então, tem vários exemplos de corpos que a gente conhece, por exemplo, os reais ou os racionais,
os complexos e os caras da forma Z sobre PZ, e esses vão ser importantes para a gente com P'. Né? Z sobre PZ, os inteiros módulo P. Né? Isso é um corpo finito, é um corpo que só tem P elementos. E é um corpo que a gente viu que todo cara não nulo em Z sobre PZ, não é todo inteiro, o cara não nulo em Z sobre PZ corresponde a um inteiro que não é múltiplo de P. Todo inteiro que não é múltiplo de P é primo com P, quando P é primo. Né? 0, 1, 2, 3, 4, módulo 5. O corpo tem o zero não é invertível, mas o zero pertence ao corpo. Z sobre 5Z tem 5 elementos, é um corpo finito. Um polinômio sobre K é uma coisa do tipo A0 mais A1x mais ANXAN, onde N é um número natural, A0, A1, AN são constantes, são elementos de K, e X é uma variável. Quer dizer, X é como se fosse um símbolo, uma variável. O conjunto dos polinômios sobre K a gente chama de K de X. K de X é o conjunto desses polinômios. E a gente pode multiplicar polinômios do jeito natural, quer dizer, a multiplicação vai ser distributiva em relação à adição. XAR vezes XAS vai ser XAR mais S, naturalmente. Se a gente usa aqui a multiplicação é distributiva, quer dizer, em geral, por exemplo, quando você tem AJ, ARXAS, em geral, ARXAR vezes ASXAS é simplesmente ARASXAR mais S, né? E usando isso, você consegue multiplicar polinômios quaisquer usando distributividade, né? A0 mais A1x mais ANXN vezes B0 mais B1x mais BMXM dá A0B0, que vai ser o termo constante. Depois vai ter A0B1 mais A1B0. X mais A0B2 mais A1B1 mais A2B0. Quer dizer, você tem, em geral, o coeficiente de X a R nesse negócio vai ser a soma de todos os termos em que a soma dos índices dá R, né? Vai ter A0BR, A1BR menos 1, etc., mais ARB0. No fim, só tem o ANBM, né? X a M mais M. Então, os polinômios conhecendo num corpo qualquer funcionam como polinômios que vocês conhecem, não tem muita novidade. E tem um fato importante sobre polinômios, que um polinômio de grau N não degenerado, que o coeficiente líder é não nulo, ele tem no máximo N raízes sempre. Então, a gente diz que, dado um polinômio P de x é A0 mais A1x mais ANXAN em K de x, e dado alfa em K, dizemos que alfa é uma raiz de P de x, se P de alfa for zero. P de alfa, você substitui x por alfa, né? Mas A1 alfa, mas sempre que você tem um polinômio, você tem uma função que
corresponde a substituir a variável pelo valor que você quiser. Alfa é a raiz do polinômio, e quando você substitui alfa, isso dá zero, né? Mas nem toda função dá um polinômio, em geral, né? Na reta tem muitas funções que não são e elevado a x ou 2 elevado a x, ela não é um polinômio, sendo de x também não é. Por outro lado, na reta, se você tem uma função polinomial, ela corresponde a um único polinômio. Isso não é verdade em geral. Em z sobre pz, você tem polinômios que formalmente não são zero. Deixa eu dar um exemplo disso. Considere o polinômio. Se p de x for o polinômio xap menos x, olhado como um polinômio com coeficientes em z sobre pz, temos que alfa é raiz de p de x para qualquer alfa em z sobre pz. Quer dizer, se você substituir qualquer cara módulo p, isso dá sempre zero. Por causa do pequeno teorema de Fermat. Né? O pequeno teorema de Fermat diz que qualquer inteiro A, se você elevado P, dá congruente a módulo P. A, P menos A é sempre múltiplo de P, quer dizer, é sempre zero módulo P. Quando você olha módulo P em Z sobre PZ é zero. Né? Pelo pequeno teorema de Fermat. Quer dizer, como função, essa função aqui, que leva x em xap menos x, de z sobre pz em z sobre pz, ela é uma função identicamente nula. Mas esse polinômio não é o polinômio zero. Né? Como polinômio, isso é um polinômio de grau p, que o coeficiente de grau p é 1, o coeficiente de grau 1 é menos 1. Né? Mas p de x não é zero em z sobre pz de x. Né? Então, é um polinômio que dá uma diferença um pouco sutil entre um polinômio e uma função polinomial. Um polinômio é um objeto formal, uma coisa que tem um grau, tem coeficiente de todos os graus. A qualquer polinômio você pode associar uma função. Mas, às vezes, a dois polinômios diferentes se associa a mesma função. Ou a um polinômio você pode associar a função zero sem que o polinômio seja zero. Seja identicamente zero como polinômio. Né? Em particular, porque existem corpos maiores que contêm z sobre pz em que esse polinômio não é trivial, que ele não é sempre zero. Mas uma coisa importante é que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes. Isso é possível porque z sobre pz é finito, tem só p elementos, isso é um polinômio de grau p. Se o grau fosse menor que p, isso não teria nenhuma chance de acontecer. Então, a gente vai mostrar isso, que um polinômio de grau n sobre um corpo sempre tem no máximo n raízes. Então, você observa que se p de x está em k de x em geral, né? E alfa em k é raiz de p de x, é possível, ou seja, sempre vai existir um polinômio q de x em k de x com p de x em x menos alfa vezes q de x. Então, a ideia é que a gente pode dividir o p de x por x menos alfa, e se o alfa for raiz de p de x, a divisão vai dar exata. Em geral, né? Isso é o tipo de coisa que é bom provar por indução no grau, né? Então, a gente vai mostrar, eu vou mostrar esse negócio, né? Daqui a pouquinho. Então, vamos... Isso é uma coisa que a gente vai provar, né? Mas antes disso, a gente vai fazer umas definições. Eu tinha de ter definido antes o que é o grau de um polinômio, né? Deixa eu fazer isso aqui. Se p de x é
A0 mais A1x mais ANxN. O grau de P de x é o máximo de K natural, tal que o AK é diferente de zero. A gente pode escrever assim, o AN poderia ser zero. Se o AN não for zero, o grau é N. Senão a gente olha para o último coeficiente que não é zero. E aí o grau vai ser o índice desse coeficiente. Em particular, se a n for diferente de zero, o grau de P de x é N. Então, esse negócio vai ser um corolário de uma proposição mais geral. Isso segue da seguinte outra proposição. Dado P de x de grau N, grau N maior ou igual a 1, né? Existe Q de x. Bom, deixa eu escrever logo E alfa em K, né? Qualquer, sempre existe Q de x em K de x de grau N menos 1 com e um certo, né? E uma certa constante em K, tal que P de x você pode escrever como, você pode dividir o P de x por x menos alfa com o resto. X menos alfa Q de x mais C. Esse C é sempre igual a P de alfa, né? Substituindo. Se isso for verdade, x igual a alfa, temos... Aqui vai aparecer alfa menos alfa, que é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Zero vezes Q de alfa vai ser zero. Né? Então vai ter que P de alfa igual a C. O C igual a P de alfa. Esse C é sempre igual a P de alfa. Com essa observação, a proposição anterior segue dessa, né? Porque se P de alfa for zero, quando você divide por x menos alfa, esse C vai ser zero. E é exatamente o que diz a proposição anterior. Diz que se P de alfa for zero, quer dizer, se alfa é raiz de P de x, então P de x é x menos alfa vezes outro polinômio. Tá? Mas, em geral, por que isso é verdade? Então, a prova é por indução no grau. Indução em N. Então, primeiro, se N igual a 1, P de x é uma coisa da forma A0 mais A1x, né, com A1 diferente de zero. E a gente pode escrever P de x menos A1 que multiplica x menos alfa, né? Se eu vou escolher Q de x constante igual a 1. Vai ter grau zero, então. Isso vai ser A0 mais A1x menos A1 x menos alfa. Vai cortar o A1x com A1x. Vai ficar A0 mais A1 alfa. Que naturalmente é P de alfa, né? Então, isso resolve o caso N igual a 1. A gente vai ter Q de x é constante igual a 1, tem grau zero nesse caso. Zero é 1 menos 1, né? Muito bem. Então, como é que a gente faz em geral? Bom, em geral, se P de x tem grau N mais 1,
temos P de x, temos que P de x menos AN mais 1. Menos AN mais 1 XAN, que multiplica x menos alfa, né? Olha, vai cortar o AN mais 1 XAN mais 1 com AN mais 1 XAN mais 1 daqui. Vai ficar... qual que é o coeficiente do AN? Do XAN? Era AN, né? Aqui vai ter um menos com menos dá mais alfa AN mais 1 XAN mais... AN menos 1, XAN menos 1, etc., mais A1x mais A0. Esse negócio tem grau no máximo n, né? Menor ou igual a n. Portanto, existem polinômios QTil de x e uma constante C em K, tais que essa diferença, né, P de x, menos AN mais 1 XAN, x menos alfa, igual a QTil, quer dizer, aí eu uso a hipótese de indução para esse polinômio aqui, que é igual a esse, né, que tem grau menor que tem grau no máximo n. Eu estou supondo por hipótese de indução que polinômio de grau no máximo n você pode dividir por x menos alfa com um resto constante. Então eu divido por x menos alfa, vai dar um certo polinômio QTil de x e um resto constante que a gente chamou de C, e portanto o P de x, se você passar o AN mais 1 XAN para o outro lado, é AN mais 1 XAN mais QTil de x. Né? O grau de QTil de x é menor que n, né? Com grau de QTil de x menor que n, menor ou igual a n menos 1, né? Tais que, então esse negócio aqui é QTil de x menos alfa mais c. Então P de x é AN mais 1 XAN mais QTil de x. Tudo isso vezes x menos alfa mais c, e aí é só chamar esse polinômio de Q de x, né? Q de x, x menos alfa mais c, onde Q de x é AN mais 1 XAN mais QTil de x. Esse cara certamente tem grau n. Que a n mais 1 não é zero, isso é o termo de XAN, e o grau disso é menor que n, né? Então o termo de grau n é esse aqui, que é não nulo. Então isso prova a proposição. Então você pode dividir pelo menos o polinômio de grau. Você tem a divisão com o resto em geral, né, que é útil para outras coisas. Aqui a gente não precisa dela com toda a generalidade. O que a gente vai usar hoje é só esse fato, um corolário. Se P de x é A0 mais A1x mais AN XAN em K de x tem grau n, então o conjunto dos alfas em K, que são raiz de P, que tal que tais P de alfa é zero, tem no máximo n elementos. Então, polinômio de grau n tem no máximo n raízes distintas em K em qualquer caso. E a prova é indução em n, né? Por exemplo, se n igual a zero, por exemplo, né? P de x vai ser simplesmente uma constante não nula, e esse negócio não tem nenhuma raiz. Em K. Então, o polinômio de grau zero tem zero raízes, como é
como é de se esperar. Então, em geral, né? Então, em geral, se P de x tem grau n mais 1, A0 mais A1x, mais AN mais 1, XAN mais 1, tem grau n mais 1, né? Pela proposição anterior, a gente pode escrever P de x como x menos... Bom, é claro que, mesmo em R ou em C, né, existem polinômios até de grau alto que não tem raiz nenhuma. Por exemplo, x a 1000 mais 1 não tem nenhuma raiz real, porque x a 1000 mais 1 é sempre pelo menos 1 para todo x real, né? X a 1000 é maior ou igual a 0. Então, não é garantido que pelo fato de ter grau alto ele vai ter alguma raiz. Se ele não tem raiz nenhuma, a proposição é certamente verdadeira. Vai ter 0 raízes e 0 é menor ou igual ao grau. Mas vamos supor... Então, a gente pode supor que ele tem alguma raiz, né? Se ele não tem nenhuma raiz... A conclusão é óbvia. Então, se PG e alfa é uma raiz de P, P de x vai ser x menos alfa vezes Q de x, onde Q de x tem grau n. Agora, se P de beta for 0, temos... Bom, substitui x igual a beta aqui, né? Beta menos alfa vezes Q de beta tem que ser 0. Como a gente está num corpo, e aqui é importante, num corpo, o produto de dois caras não nulos é sempre não nulo. Então, se tem um produto de dois caras iguais a 0, um dos dois tem que ser 0. Então, um cara não nulo num corpo é sempre invertível. E o produto de dois invertíveis é sempre invertível, porque o inverso do produto é o produto dos inversos. Então, para dois caras não pode ser 0, porque o 0 certamente não é invertível. Né? 0 vezes qualquer coisa dá 0, não dá 1. Então, onde beta menos alfa é 0, o que implica beta igual a alfa, né? Ou Q de beta é 0. E aí acabou, né? Porque Q é um polinômio de grau n, então Q tem no máximo n raízes. O conjunto dos betas tais que Q de beta é 0, né? Como Q tem grau n, o conjunto dos beta em K, tais que Q de beta é 0, tem no máximo n elementos. Por hipótese de indução. E logo... Não, deixa eu tirar esse negócio, falando do conjunto. Esse conjunto tem no máximo n elementos por hipótese de indução. E logo, beta em K, tal que P de beta é 0, tem no máximo n mais 1 elementos. Né? Que é o que a gente queria provar. Né? Porque a gente viu que se P de beta é 0, então ou o beta é alfa ou o beta é uma raiz de Q de x. Q de x tem no máximo n raízes, você junta o alfa, que pode não ser raiz de Q de x, você vai ter no máximo n mais uma raiz. Tá, então, o polinômio de grau n tem no máximo n raízes sempre. Muito bem. Tá bom, então isso era o fato sobre polinômios que era importante para a gente
depois dessa digressão, vamos voltar a falar de raízes primitivas e de ordens, etc. Né? Muito bem. Vamos... Então, deixa eu fazer uma observação que é importante tanto para esse negócio de polinômios quanto para esse negócio de raízes primitivas, que aqui, na verdade, é uma coisa que a gente já fez nas primeiras aulas, que sempre que você tem um cara primo com, sempre que você tem um número ímpar, né? Primo com 2 ou primo com 8, tanto faz, o quadrado dele é sempre 1 módulo 8. Né? Se A é ímpar, então A ao quadrado é 1 módulo 8. Isso aqui é uma coisa que a gente já observou algumas vezes. De fato, se A for 2R mais 1, então 8 sempre divide 4R vezes R mais 1. Porque tem esse 4 aqui, o R e R mais 1 dos dois é par, né? São dois caras consecutivos. Então, isso aqui é par, quando você multiplica por 4, fica múltiplo de 8. E isso aqui é exatamente 2R mais 1 ao quadrado menos 1, que é A ao quadrado menos 1. Então, ao quadrado menos 1 é sempre múltiplo de 8. Para todo A inteiro ímpar. Portanto, assim, sim. Se o MDC entre A e 8 for 1, isso é a mesma coisa que dizer que A é ímpar, né? A ordem módulo 8 de A é sempre menor ou igual a 2. Que é menor que 4, que é φ de 8. Portanto, não existem raízes primitivas no módulo 8. Né? A ordem de qualquer cara módulo 8 é sempre no máximo 2, é 1 ou 2. Né? Se o cara for 1 módulo 8, a ordem dele é 1. Se o cara não for 1 módulo 8, mas for ímpar, o quadrado dele vai ser 1 módulo 8 e a ordem vai ser 2. Mas não tem ninguém de ordem 4, que é φ de 8. Então não existe nenhuma raiz primitiva módulo 8. Por outro lado, equivalentemente, ou do mesmo modo, né? O polinômio, a gente pode falar de polinômios com coeficientes num anel qualquer, não precisa ser um corpo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque polinômios com coeficientes em anéis não satisfazem todas as propriedades que polinômios com coeficientes num corpo satisfazem. Por exemplo, o polinômio x ao quadrado menos 1. Nesse anel, sobre o anel z sobre 8z, quer dizer, olhado como um polinômio cujos coeficientes estão em z sobre 8z, são inteiros módulo 8. Z sobre 8z é um anel, é um conjunto que tem operações de soma e adição com elementos neutros, lá 0 e 1, satisfaz as propriedades usuais de comutatividade, associatividade, etc. Mas que não é um corpo, quer dizer, ele tem não é verdade que todo cara não nulo é inversível, 2 é não nulo e não tem inverso módulo 8, né? Mas, e pior que isso, ele tem divisores do zero. 2 vezes 4, nem 2 nem 4 são 0 módulo 8. Mas 2 vezes 4 dá 0 módulo 8, dá 8 que é 0 módulo 8. Então, ele é um anel meio patológico. E, de fato, esse polinômio aqui tem 4 raízes. Se quiser, bota 1 com uma barrinha em cima, né, para dizer que é 1 módulo 8, tanto faz. Tem 4 raízes
Quem são as raízes? Tem o 1, o 3, o 5 e o 7. Em Z sobre 8Z. Esses caras são todos diferentes, módulo 8, né? Mas todos eles são raízes de x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 é um polinômio de grau 2. Então, não é verdade, em geral, para polinômios com coeficientes de um anel qualquer, que um polinômio de grau n tenha sempre no máximo n raízes. O que acontece é que Z sobre 8Z não é corpo, né? E pior que isso, ele não é nem domínicas, ele tem divisores do zero. Uma coisa crucial nesse argumento é que se um produto de caras dá zero, né, um dos caras tem que ser zero. Isso é verdade se você estiver num corpo. Ou num que a gente chama de um domínio de integridade, geral, mas não importa. Mas isso em particular é verdade se a gente está num corpo, mas não é verdade em geral. Em Z sobre 8Z isso é falso, como eu observei. 12 vezes 4 dá zero. E nem 2 vezes nem 4 são zero. Né? Módulo 8. Né? Mas Z sobre 8Z não é corpo. Portanto, não tem problema a teoria. Né? Ele não é corpo, nem cabe dentro de um corpo. Quer dizer, ele nem é... Por exemplo, o Z não é um corpo, mas um polinômio Z de x, de grau n, tem no máximo n raízes. Porque Z está contido em Q, por exemplo, que é um corpo. Então, um polinômio Z de x você pode olhar em particular como um polinômio em Q de x. Um polinômio em Q de x de grau n tem no máximo n raízes. Z sobre 8Z não só não é um corpo, mas ele não cabe dentro de nenhum corpo. Porque ele tem dois elementos não nulos cujo produto dá zero. Nenhum corpo pode ter dois elementos não nulos cujo produto dá zero. Né? Ele não é. Muito bem, mas então essa observação serviu para várias coisas, para ver que esse fato geral sobre polinômios é falso se a gente olhar para polinômios com coeficientes num anel qualquer. E serviu para mostrar que nem sempre existe raiz primitiva. A gente viu que 2 é raiz primitiva módulo 5. O primeiro exemplo que a gente deu sobre raiz primitiva, então, observação. Então, um exemplo que a gente já deu, né? Ordem módulo 5 de 2 é 4 e logo 2 é raiz primitiva módulo 5. E a gente vai usar esse fato, junto com uma proposição um pouco mais geral, para mostrar que 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 5. Isso... Para começar, a gente vai ver que 2 é uma raiz primitiva módulo 25. Então, vamos olhar 25. 25 é 5 ao quadrado. Né? Φ de 25 é 25 menos 5, quer dizer, é 5 vezes 4, né? P vezes P menos 1, é 20. Né? Quer dizer, é 25 menos 5, né? Todo mundo módulo 25 que não é múltiplo de 5. Você tem 5 caras que são múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15 e 20. Você joga eles fora, sobram os 20 caras que são primos com 25. A ordem... Bom, como a gente viu, 4 é a ordem módulo 5 de 2. Isso tem que dividir a ordem módulo 25 de 2, né? Por quê? E o que é a ordem módulo 25 de 2? Vamos ver. Qual que é a definição da ordem módulo 25? Não, definição. Qual é a definição de ordem módulo 25 de 2? Que número é esse? Isso, é o menor expoente t positivo, tal que 2 elevado a t é congruente a 1 módulo 25. Se 2 elevado a t é congruente a 1 módulo 25, então 2 elevado a t também é congruente a 1 módulo 5, né? Se é congruente a módulo 25, quer dizer que 2at menos 1 é múltiplo de 25. Se for múltiplo de 25, certamente também é múltiplo de 5, porque 25 é múltiplo de 5, né? Então 2at em particular tem que ser 1 módulo 5, quer dizer, o t então tem que ser múltiplo da ordem módulo 5 de 2, pela proposição que a gente viu. Se 2at é múltiplo de 5, então t tem que ser múltiplo da ordem módulo 5 de 2, que a gente já calculou é 4, né?
Né? Foi uma coisa que a gente fez antes, viu que 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 a 1 não eram 1 módulo 5, a menor potência de 2 dá 1 módulo 5 é 2 à quarta, que é 16. Então, como 2 elevado a esse cara aqui, que é a ordem módulo 25 de 2, em particular é 1 módulo 5, porque é 1 módulo 25, esse cara tem que ser múltiplo de 4. Por outro lado, esse cara tem que ser um divisor de φ de 25, né? É um fato geral, e φ de 25 a gente viu que é 20. Então, esse cara é um número que é múltiplo de 4 e divisor de 20. Quem que são os números que são múltiplos de 4 e divisores de 20? Vamos lá, esse exercício fácil. Quais números são positivos, são múltiplos de 4 e divisores de 20 ao mesmo tempo? Quem que são? Os múltiplos de 4 são divisores de 20. Puxa, se vocês não responderem isso, eu vou mandar vocês para o nível 2, né? Quais são os múltiplos de 4 que são divisores de 20? 20 é 4 vezes 5. O cara é múltiplo de 4, divisor de 4 vezes 5. Quem que ele pode ser? 4 ou 20. Muito bem. Só pode ser 2. Porque tem que ser 4 vezes um divisor de 5. O divisor de 5 só tem 2 porque 5 é primo. Só pode ser 1 ou 5. Né? Então, ou é 4 vezes 1 ou é 4 vezes 5. Então, tem duas possibilidades. Então, a ordem módulo 25 de 2 ou é 4 ou é 20. Mas a ordem pode ser 4? Bom, vamos ver quanto é que é 2 à quarta, né? 2 à quarta é 16, é fácil de calcular. 16 é 1 módulo 5, mas obviamente não é 1 módulo 25, né? Né? 25 não divide 15. E logo, a ordem módulo 25 de 2 não pode ser 4, tem que ser 20. F de 25. E 2 é raiz primitiva, módulo 25. Muito bem. Então, a gente vai juntar esse fato com a seguinte proposição geral, que vai garantir, pelo menos, que infinitos números tenham raiz primitiva. A gente vai mostrar que, de fato, toda potência de 5 tem uma raiz primitiva, de fato, que 2 é raiz primitiva, módulo qualquer potência de 5. Mas isso é uma consequência de um fato mais geral. Então, se P é um primo ímpar, e A é raiz primitiva, módulo P ao quadrado, como é o caso do 2, né? E para P igual a 5, 2 é raiz primitiva módulo 5 ao quadrado, então A é raiz primitiva módulo PAK para todo K natural. Então, como a gente falar natural, escrever inteiro. Muito bem. Então, um corolário. É, 2 é raiz primitiva. Módulo 5AK para todo K natural. A gente vai usar esse fato, que 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 5, daqui a pouquinho, para resolver esse problema 3 aí. Provar que existe uma potência de 2 cujos 2007 últimos dígitos são só 1 e 2. Se quiserem ir pensando em paralelo, mas é um corolário desse fato. Mas vamos lá, vamos provar essa proposição. Isso é uma coisa que a gente vai provar por indução, né? Suponha que... Então, de fato, a gente vai mostrar um pouco mais. Vamos mostrar
que para todo... Não, vou mostrar por indução que para todo K maior ou igual a 1 A elevado a P elevado a K. Não, deixa eu ver. Isso não. Vamos lá, deixa eu pensar. A φ de PH, né? A φ de PH, que é a PH menos 1, P menos 1, né? Isso vai ser igual a 1 mais BK. Vai ser congruente a 1 módulo PH, como a gente sabe, né? A φ de PH é 1 módulo PH, onde... Mas a gente vai ver que isso é 1 módulo PH, mas não é 1 módulo PH mais 1. Então, onde P não divide BK. Essa é a parte importante. A gente vai ver que se você elevar o A φ de PH, isso vai dar 1 módulo PH, mas não vai dar 1 módulo PH mais 1. É isso que a gente está dizendo. Né? De fato, para cá igual a 1, A φ de P, né? É a P menos 1. Isso, bom, pelo pequeno teorema de Fermat, isso é 1 módulo P. Ou seja, a P menos 1 é 1 mais um certo B1 vezes P, onde B1 é natural, mas B1 não pode ser múltiplo de P. Por quê? Né? Pois por hipótese, né? Pois A é restritivo ao módulo P ao quadrado. Pois a ordem módulo P ao quadrado de A é φ de P ao quadrado. Φ de P ao quadrado é P vezes P menos 1. Isso é maior que P menos 1. Né? Então, a menor potência de A que dá 1 módulo P ao quadrado é A elevado a P vezes P menos 1. Aqui o expoente é só P menos 1, que é menor que isso, então isso aqui não pode ser 1 módulo P ao quadrado. Se B1 fosse múltiplo de P, isso seria 1 módulo P ao quadrado. Como isso não é 1 módulo P ao quadrado, B1 não pode ser múltiplo de P. Muito bem. Então isso dá o primeiro caso, dá o caso K igual a 1 dessa afirmação. Né? Elevando a P, então, vamos ver o passo de indução, né? O A elevado a φ de PH mais 1 é a APH vezes P menos 1. E isso é a PH menos 1. P menos 1 elevado a P. Então, pela hipótese de indução, isso é 1 mais BKPH a P. E aqui a gente pode usar o binômio de Newton para calcular isso. Isso é 1 mais P vezes BK PH, ou seja, mais BK PH mais 1, se vocês quiserem, mais P escolhe 2, quer dizer, P menos 1 sobre 2, BK PH ao quadrado, mais etc, né? Mais soma para J maior ou igual a 3, se você quiser J igual a 3 até P. Né, de P escolhe J, BKPH elevado a J. O que é importante é que isso tudo é sempre congruente aos dois primeiros termos, 1 mais BK PH mais 1, né? Módulo PH mais 2. Por que é isso? Porque... Então vamos explicar um pouquinho mais. Né? E, pastor, lá vamos explicar por que essa prova não funciona para P igual a 2. Para P igual a 2, isso é falso em geral. Né? Porque, bom, a gente vai ver daqui a pouco, mas, por exemplo, para P igual a 2, isso está dizendo que
Pega, sei lá, A igual a 3, por exemplo, né? A igual a 3 e K igual a 1. Φ de 2 é 1. Então, 3 é 1 mais 2 vezes 1, quer dizer, é congruente a 1 módulo 2, mas não é congruente a 1 módulo 4. Só que quando você faz 3 a φ de 4, é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai ser 1 módulo 4, mas também vai ser 1 módulo 8. Essa proposição, o lema ou a proposição, eles são falsos para P igual a 2. Por exemplo, 3 é a raiz primitiva módulo 4. A φ de 4 é 2. A ordem de 3 módulo 4 é 2. 3 não é 1 módulo 4, mas 3 ao quadrado é. Só que 3 não é a raiz primitiva módulo 8. De fato, a gente viu que não existe nenhuma raiz primitiva módulo 8. A ordem de 3 módulo 8 é 2, não é 4. Então, isso é fato. Por isso que eu botei primo ímpar. Primo ímpar, quer dizer, não vale 2. Isso vale para qualquer primo que não seja 2. E por que aparece isso na prova? Porque, de fato, como o P é primo ímpar, o P divide esse P escolhe 2 aqui. O que é P escolhe 2? É P menos 1 sobre 2. Né? O 2 não tem nada a ver com P, né? Então o numerador é múltiplo de P e o denominador não é. Então isso aqui é múltiplo de P para todo P primo ímpar, mas não é verdade para P igual a 2. E logo... Não, e... Então, o segundo termo aqui, que é o P escolhe 2, BK, PK ao quadrado, ele vai ser múltiplo de P a 2K mais 1, né? E 2K mais 1 é certamente maior ou igual a K mais 2, para todo K maior ou igual a 1. Né? Por outro lado, o terceiro termo já é múltiplo de P ao cubo, né? De P a 3K, né? Tem P a 3K, P a 4K. 3K também é maior ou igual a K mais 2. Essas duas coisas valem trivialmente para todo K maior ou igual a 1. Então, esse termo e todos os termos daqui vão ser múltiplos de PK mais 2. Então, de fato, isso aqui tudo é congruente só aos dois primeiros termos, que dão 1 mais BK, PK mais 1, módulo PK mais 2. Né? Ou seja, essa coisa, quer dizer, 1 mais BK, PK, P, ou seja, o A φ de PK mais 1, vai ser uma coisa da forma 1 mais BK, PK mais 1, mais um certo C vezes PK mais 2. Isso a gente pode escrever como 1 mais BK mais 1, PK mais 1, onde BK mais 1 é o BK mais C vezes P. Boto PK mais 1 em evidência. Esse cara não é múltiplo de P. Porque BK não é múltiplo de P, eu peguei, e esse cara é congruente a BK módulo P, né? Então, também não é múltiplo de P. Muito bem, então isso termina a prova por indução desse fato aqui. Então a gente provou, mas a proposição não diz exatamente isso, ela diz que o A é raiz primitiva módulo PH. Então agora vamos provar por indução o que diz a proposição, que o A é raiz primitiva módulo PH. Suponha que A é raiz primitiva módulo PH. PH onde K é maior ou igual a 2. A gente está supondo, para começar, que o A é raiz primitiva módulo P ao quadrado. Eu vou provar que o A é raiz primitiva módulo PH mais 1. E, portanto, isso termina a prova da proposição por indução. Tá? Então, temos que φ de PH, que é PH menos 1, P menos 1, divide a ordem módulo PH, é igual a ordem módulo PH de A, né? É igual a ordem módulo PH de A, por hipótese. Isso sempre divide a ordem módulo PH mais 1 de A, né? Porque se uma potência de A é 1 módulo PH mais 1, ela certamente é 1 módulo PH. Uma potência de A que dá 1 módulo PH, o expoente tem que ser múltiplo da ordem módulo PH de A, que é isso aqui.
Bom, e isso é P vezes φ de PH, né? É PH vezes P menos 1. Né? Então, de novo, a ordem módulo PH mais 1 de A é múltiplo disso e divisor disso. O que ela pode ser? Qual que é a diferença desse número para esse? É que esse daqui é P vezes isso aqui. Né? A ordem módulo PH mais 1 de A tem que ser isso daqui vezes um certo número, que é um divisor de P, né? Porque esse cara é P vezes isso. Então, um número que é divisor de P ou é 1 ou é P, né? Não tem jeito. Então, a ordem módulo PH de A ou é isso, não tem jeito. A ordem módulo PH mais 1 de A, perdão. Ordem módulo PH mais 1 de A, ou vai ser PH menos 1, P menos 1, ou vai ser PH, P menos 1. Né? Mais A elevado a PH menos 1, P menos 1. Por esse fato que a gente provou, isso nunca é 1 módulo PH mais 1. Isso aqui é 1 mais BK, PH. Isso não é 1 módulo PH mais 1. E, portanto, a ordem módulo PH mais 1 de A tem que ser φ de PH mais 1. Tem que ser PH, P menos 1. E acabou a prova. Isso prova, então, que A é raiz primitiva módulo PH mais 1. Né? Que a ordem módulo PH mais 1 de A deu φ de PH mais 1. Só tinha duas possibilidades, né? Ou é φ de PH ou é φ de PH mais 1. Só que a gente viu que A elevado a φ de PH nunca dá 1 módulo PH mais 1. É 1 mais BK, PH, mas o BK não é múltiplo de P. Ou seja, isso aqui não é múltiplo de PH mais 1. Então, tem que ser, a ordem módulo PH mais 1 de A tem que ser φ de PH mais 1. Isso termina a prova por indução desse fato da proposição. Né? Muito bem. Então, essa proposição é bacana, um pouco técnica, mas é bacana. E então a gente vai resolver esse exercício. Prove que... Vou trocar 2007 por 2012. Então, exercício. Prove que existe N natural, tal que os 2012 últimos dígitos de 2 a N são 1 ou 2. Tá? Como é que a gente prova isso? Isso é meio esquisito. Uma potência de 2 termina só com 1 e 2. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. É meio esquisito, né? Mas vamos lá. A gente faz esse exercício, depois a gente para um intervalo, depois a gente continua, né? Bom, a gente precisa começar com alguma coisa, né? Tem que uma potência de 2 grande, né? Se a gente olha para os 2002 últimos dígitos, isso está dizendo a classe de congruência dessa potência de 2, módulo 10 elevado a 2012. Né? 10 elevado a 2012 é 1 seguido de 2012 zeros. Então, dizer os 2012 últimos dígitos corresponde a dizer a classe de congruência módulo 10 elevado a 2012. Uma potência de 2 dessas, o expoente vai ter que ser maior que 2012. Então, isso aqui vai ser múltiplo de 2 elevado a 2012, que é um divisor de 10 elevado a 2012. Então, esses 2012 últimos dígitos têm que formar um número que é múltiplo de uma potência de 2 grande. Ele tem que ser múltiplo de 2 elevado a 2012 para ter alguma chance de dar certo. Então, a gente vai provar, primeiro, vamos mostrar que existe uma sequência, né? A0, A1, A2, etc.,
sempre iguais a 1 ou 2, né? Tais que para todo n maior ou igual a 1, 2AN divide essa soma aqui, de j igual a 0 até n menos 1 de AJ vezes 10 elevado a J. O que é essa soma? É simplesmente o número AN menos 1, AN menos 2, etc., A1, A0 na base 10, né? Você pega o número formado pelos n primeiros termos da sequência, na ordem inversa, na base 10. Isso vai ser um número formado só por 1s e 2. O que eu estou dizendo é que para todo n, em particular, né, que para todo n maior ou igual a 1, eu vou ter um número formado por n algarismos, na base 10, todos eles 1 ou 2, né, nesse conjunto, 1, 2, e que é divisível por 2 elevado a n. Isso vai ser importante para fazer o problema, porque se eu faço n igual a 2012, eu vou ter um número formado por 2012 algarismos, todos 1 ou 2, que é múltiplo de 2 a 2012. Então, ele é um bom candidato para ser o fim dessa potência de 2. Para ser um número formado pelos 2012 últimos dígitos dessa potência de 2 que eu estou procurando. Né? De fato, podemos tomar... De fato, temos que tomar... A0 igual a 2... A1 igual a 1, por exemplo. Não é porque 2 é múltiplo de 2, 12 é múltiplo de 4. O A3, o A2 eu posso tomar igual a 1 também. Porque 112 é múltiplo de 8, etc. Por que a gente sempre pode continuar? Se... Vou chamar de xn esse número, né? Vamos lá, temos, por hipótese de indução, que 2AN divide xn, né? Se 2AN mais 1 também divide xn, tomamos... Agora eu vou escolher o AN, eu já escolhi todo mundo até o AN menos 1, tomamos AN igual a 2. E aí a gente vai ter xn mais 1, 2 vezes 10AN, mais xn, portanto, né, isso aqui eu posso escrever como 2AN mais 1, que multiplica 5AN mais xn sobre 2AN mais 1. Então, nesse caso, o xn mais 1 vai ser divisível por 2n mais 1. É múltiplo de 2n mais 1. E por outro lado, se 2AN mais 1 não divide xn, xn sobre 2AN é ímpar. Portanto, se eu somar 5 elevado a n, que também é ímpar, né? 5AN mais xn sobre 2AN vai ser par. E 2AN mais 1 divide 2AN, que multiplica 5AN mais xn sobre 2AN. Porque vai ser 2 elevado a n vezes um número par, só que isso é 10AN mais xn. Ou seja, nesse caso, tomamos AN igual a 1. E o xn mais 1 vai ser simplesmente 10AN mais xn. Que, como a gente viu, vai ser múltiplo de 2AN mais 1. Então, sempre dá para continuar. Se o cara é múltiplo de 2AN, se ele for também múltiplo de 2AN mais 1, você bota um 2. Se não for, você bota um 1. Pronto. Então, dá certo. Então, o xn é o candidato para ser o final desse negócio. Quer dizer, então, vocês observem que o x 2012, por exemplo, o xn, né, ele termina com 2, né, ele é congruente a 2 módulo 10.
Portanto, o 5 não divide x 2012. Portanto, o 5 não divide x 2012 sobre 2 a 2012, que dá inteiro, né? O xn é sempre múltiplo de 2 a n, então x 2012 é múltiplo de 2 a 2012. Em particular, o MDC entre 5 elevado a 2012 e o x 2012 sobre 2 a 2012 é 1. Esse cara é primo com 5 a 2012, porque o único fator primo de 5 a 2012 é 5, e isso aqui não é múltiplo de 5. E o que isso tem a ver? Bom, olha o que diz esse corolário. A gente viu que 2 é raiz primitiva módulo qualquer potência de 5. Então, 2 é raiz primitiva módulo 5 a 2012. E como a gente viu, isso quer dizer que qualquer cara primo com 5 a 2012 é congruente a alguma potência de 2 módulo 5 a 2012. Então, como 2 é raiz primitiva? Módulo 5 a 2012, existe M natural, tal que 2AM é congruente a esse cara aqui, x 2012 sobre 2 a 2012, módulo 5 a 2012. Ou seja, existe K natural, K inteiro, mas de fato natural, não, inteiro, natural, tanto faz, tal que 2AM é x 2012 sobre 2 a 2012 mais K vezes 5 a 2012. E é só multiplicar agora por 2 a 2012. 2AM mais 2012 vai ser K vezes 10 a 2012. 5 a 2012 vezes 2 a 2012 dá 10 a 2012, né? Isso não é inocente, é K vezes 10 a 2012 mais X 2012. E acabou a solução. Por quê? Isso aqui é uma potência de 2, né? Isso é uma potência de 2, que é congruente módulo 10 a 2012, que é o múltiplo de 10 a 2012, termina com 2012 zeros. E aí você soma esse número, que tem 2012 algarismos, todos 1 e 2. Então, os 2012 últimos algarismos desse número aqui vão ser dados pelo x 2012, que só tem 1 e 2 na representação, e acabou. Com raízes primitivas isso sai mais ou menos rápido. Me parece uma conclusão muito esquisita, né? Como é que a gente vai arrumar uma potência de 2? Mas raízes primitivas o negócio resolve isso pra gente. Muito bem, então vamos fazer um intervalo, a gente volta. Fala. Pode resolver esse daqui daí em 2003? Qual? Esse da... Da lista, prova que para todo primo P existe Podemos. É o 9 da lista. Tá bom, então vamos fazer esse, depois a gente para. Vamos lá. Para todo primo P, existe um primo aqui, né? Esse problema é assim, né? Prove que... Deixa eu copiar o enunciado que a gente está filmando, né? Então, isso aqui, eu acho que foi o problema 6, o último problema da IMO de 2003. Diz assim, prove que para todo primo P existe um primo Q tal que NAP menos P não é divisível por Q. Para todo inteiro positivo N inteiro. Todo inteiro N.
T inteiro positivo dando mesmo. Quer dizer, a gente quer achar dado um primo P, a gente quer achar um primo Q, tal que P não é uma pésima potência módulo Q, né? A gente quer que, então, que NAP nunca seja P módulo Q, né? Para qualquer N. Quer dizer, a gente quer que P não seja uma potência pésima módulo Q. Então, a ideia dessa solução vai ser justamente trabalhar com essas ordens. A gente vai achar um cara tal que exista um natural de fato próprio P que vai ter ordem P, mas não vai ter ordem P ao quadrado, quer dizer, vai ter ordem exatamente P. E, portanto, não tem ordem P ao quadrado, a gente vai ver que isso implica que ele não pode ter, não pode ser uma pésima potência. Bom, vou dar uma solução mais ou menos rápida, depois a gente vai olhar para de onde a gente tirou isso, né? Mas a ideia é assim, considere, seja Nzão esse número aqui, PAP menos 1 sobre P menos 1. Tem potências pésimas, a gente considera a potência pésima de P. Isso dá então isso aqui é 1 mais P ao quadrado, até P menos 1, né? Isso, em particular, não é 1 módulo P ao quadrado. Isso é 1 módulo P, mas não é 1 módulo P ao quadrado. Módulo P ao quadrado, isso é P mais 1, né? P mais 1 não é 1 módulo P ao quadrado. Então, seja Q um fator primo de N que não seja 1 módulo P ao quadrado. Se todos os fatores primos fossem 1 módulo P ao quadrado, o número seria um produto de caras que são 1 módulo P ao quadrado e seria 1 módulo P ao quadrado, mas não é. Então, certamente existe algum fator primo Q que não é 1 módulo P ao quadrado. Muito bem. Esse Q vai dar certo. Vai satisfazer os propriedades enunciadas. A gente vai provar isso. Vamos olhar para... Bom, o P divide N, Q divide N, né? Que obviamente divide o numerador, que é PAP menos 1. Ou seja, PAP é 1 módulo Q. E, portanto, a ordem módulo Q de P divide P. Né? PAP é uma potência de P que dá. E P é primo, então a ordem ou é 1 ou é P. Vamos ver que a ordem não é 1, quer dizer, a ordem só seria 1 se o P fosse 1 módulo Q, né? Ou seja, se Q divide P menos 1, né? Se P fosse 1 módulo Q, quer dizer, se a ordem módulo Q de P fosse 1, P seria 1 módulo Q. Mas então, o N seria congruente a 1 mais 1 ao quadrado, mais 1 a P menos 1. Isso você tem P termos iguais a 1. Isso aqui é P módulo Q. Mas isso é absurdo, né? Absurdo. Deixa eu fazer aqui, senão fica muito apertado. Absurdo, pois Q divide N, né? Ou seja, seria P P, como a gente vê, é congruente a N, mas N, como Q divide N, N é congruente a 0 módulo Q. Portanto, Q divide P, né? Como P e Q são primos, o Q igual a P é absurdo, pois P não divide N, né? Mais P. Mas N é 1 módulo P, né?
Então, P não divide em N. Portanto, P é diferente de Q. Tá bom. Então, não dá, né? Não dá para a ordem módulo Q de P ser 1. Portanto, a ordem módulo Q de P tem que ser P. Ordem módulo Q de P é P. Vocês observem que a ordem sendo P, a ordem tem que dividir φ de Q, né? Um fato geral que é Q menos 1. Então, esse Q certamente é um módulo P, mas não é um módulo P ao quadrado. Mas é um fato interessante. Na verdade, aqui, nem precisa ser P aqui. Você pega uma coisa da forma xap menos 1 sobre x menos 1, pelo menos se o x for múltiplo de P, isso já ajuda, dá para garantir que qualquer fator primo de um número desse tipo tem que ser congruente a um módulo P. Isso, em particular, serve para provar que existem infinitos primos congruentes a um módulo P, que é um fato importante. Então, é um exercício que eu vou deixar no canto para ver se vocês se inspirem nisso. Prove que para qualquer P' existem infinitos números primos que são congruentes a um módulo P. Ele está quase resolvido nesse início de solução. Então, vocês têm que adaptar esse negócio. Bom, vamos lá. Mas vamos voltar para cá, né? Então, a gente viu que a ordem módulo Q de P é P. E a gente quer ver que P não pode ser uma... A gente quer ver que NAP não é P módulo Q. Vamos fazer por absurdo. Se NAP fosse P módulo Q para algum N, se você levar a P de novo, você vai ter NAP ao quadrado, é PAP. PAP, como a gente viu, é um módulo Q, né? Mas NAP, por outro lado, não é um módulo Q, né? NAP é P, que a gente viu que não é um módulo Q. Né? A gente viu que é um absurdo que P seja um módulo Q. Então, a ordem módulo Q de N, quem que é? Qual que é a menor potência de N que dá um módulo Q? Tem escrito uma potência de N que está explicitamente dando um módulo Q. Qual que é? Isso. E a ordem tem que ser P ao quadrado, porque a ordem tem que ser um divisor de P ao quadrado, né? N a P ao quadrado deu 1. A ordem é um divisor de P ao quadrado. O divisor de P é o P'. O divisor de P ao quadrado só pode ser 1P ou P ao quadrado. Então, ou é P ao quadrado ou é um divisor de P. Só que NAP não dá um módulo Q. A ordem não pode ser um divisor de P, mas tem que ser um divisor. Assim o áudio mesmo. Agora voltou? Muito bem, então vamos lá, vamos voltar. Como é que termina a solução? A gente mostrou que a ordem módulo Q de N é P ao quadrado, né? Porque N a P ao quadrado dá um módulo Q. Mas NAP não dá um módulo Q. Então, como a ordem módulo Q de N é P ao quadrado e a ordem módulo qualquer cara, a ordem módulo Q de qualquer cara é um divisor de φ de Q, que aqui é menos 1, porque Q é primo nesse caso. Então, P ao quadrado, que é a ordem módulo Q de N, tem que dividir Q menos 1, ou seja, Q tem que ser congruente a 1 módulo P ao quadrado, mas justamente eu comecei escolhendo um fator primo de N que não fosse 1 módulo Q ao P ao quadrado, por causa disso, né? Então, a gente tem um absurdo.